Então, dessa vez, Clube do Livro discutindo a Revolução dos Bichos, capítulos 1 a 7. O que vocês tiraram de proveito da leitura da semana aí? Pontos a destacar e o que vocês acharam da leitura até aqui também? Eu vou começar falando. Eu confesso que não fiz muitas anotações, mas o que eu fui me lembrando conforme a leitura e vim me recordando até agora para contribuir aqui, que eu vou falar de primeiro momento e depois vocês vão contribuindo, mas eu tenho mais pontos para citar. Mas a primeira coisa que me chamou atenção foi a questão que no início do livro, ainda no primeiro capítulo, a ideia que é trazida para o leitor e como eu percebi é o maltrato que os animais sofriam na fazenda, né? Que os bichos estavam sofrendo. E diante disso, um líder, entre eles, o porco, o major, ele decide que eles precisam fazer alguma coisa para isso mudar, para eles pararem de sofrer e terem mais autonomia e independência na fazenda, que eles perceberam que a fazenda só girava por causa deles. E o Uhum. senhor Jones, que era o proprietário da fazenda, não fazia nada de bom para eles, a não ser explorar o trabalho deles e usurpar do trabalho deles para a fazenda. Então, lendo o primeiro capítulo assim, a gente fica do lado dos bichos, né? Que os bichos realmente têm razão e eles precisam de defesa e fazer alguma coisa para que isso mude. Mas, no decorrer do livro, e também entendendo as analogias que é feita do livro, não é bem assim, né? São meias verdades, né? Disfarçadas de verdade, como se fosse uma coisa legítima, mas no fundo a gente, ao aprofundar esse conhecimento no que quer dizer toda essa revolução, a gente vê que não é algo tão legítimo assim e que o fim dessa revolução nem sempre é o melhor pro todo, né? Porque Sim. o fato da corrupção é um negócio que está instaurado dentro de cada um, de cada ser vivo. Ali na analogia com os bichos, mas é os homens, né? E a ganância, o poder, a vontade de obter vantagem sobre o outro, isso traz muitas consequências que iniciam com uma ação legítima de ocupar, tomar causas, tomar partidos, se defender, mas que no decorrer do livro acaba se tomando um rumo não tão positivo assim como era a ideia esperada, desde ideias que vão se confrontando durante o livro, dentro da própria comunidade dos bichos, que eles estavam tendo ideias revolucionárias para ser uma comunidade independente sem os humanos ali, né? Que nem eles falaram, duas pernas não prestam, patas prestam, né? Eles adotaram esse lema, mas todos que adotaram esse lema, entre eles haviam níveis de mentalidades, onde uns se sobressaíam sobre os outros, e que nessa parte onde um se sobressaía sobre o outro, infelizmente saía também uma vontade de obter vantagem por causa desse conhecimento acima, né? Isso vai se discorrendo, vai acontecendo conforme a leitura, né? E isso foi o que eu percebi até o capítulo 5 que foi que eu li, que embora cada um tivesse uma posição na fazenda, se cada um respeitasse a sua posição e fizesse o que era para ser feito sem querer fazer algo a mais ou não querer, aliás, perdão, sem que se um animal não quisesse fazer além, não quisesse ir além do que foi demandado para ele, e também em contraponto, outro animal não negligenciasse o serviço dele, as coisas tenderiam a andar em bloco, né? Os animais tendo êxito na ideia deles do revolucionismo, deles tomarem conta da fazenda, deles progredirem com a fazenda só com a força deles. Mas começam a ocorrer falhas entre eles, individuais, que no todo acaba tendo problemas maiores, né? Pois é. Então, resumidamente, assim, o que eu achei do livro, até o capítulo 5 eu não entendi,
Foi mais ou menos isso aí. Cara, eu queria fazer uma provocação para vocês aí, no sentido de que o que vocês acharam do fato de o cara que idealizou tudo isso, que foi o Major, ele morre em seguida e todo o movimento é instaurado por terceiros. Uhum. Quer dizer, ele faz um único discurso, planta a semente da moral dele, enfim, tipo, cria raízes dentro dos animais e eventualmente coíbe a revolução. E, tipo, só que, claro, o discurso dele tem uma ideia de igualdade, não sei o quê. Só que, logicamente, que a gente viu que isso não acontece no decorrer do livro. O que vocês conseguem tirar disso aí? Tipo, se alguém teve essa sacada aí também ou não. Posteriormente, eu posso dar minha opinião também. Uhum. Cara, eu acho que nada que o autor colocou nesse livro aí foi por acaso, velho. Exato. Tipo assim, o cara pensou em cada detalhe para fazer o leitor tirar o próprio pensamento dele e interpretar do jeito que quiser, assim, né? Mas, tipo assim, se tu quiser interpretar que os três porcos lá, o Napoleão, o Garganta e o outro lá, como é que é o Major? outro fera lá, mataram o porcão grandão major lá e quiseram assumir, né? Não, e tu pode considerar Mas, também que o contexto que o livro foi escrito, né? Ele foi escrito, tipo, em seguida que terminou a Segunda Guerra Mundial, o livro é lançado. Então, lógico, ele teve base em vários movimentos políticos da época ali. Eu acho que no caso do Major encaixa muito bem com Lenin e o próprio Marx também, que, tipo, apesar de viverem pouco e não verem o Império Socialista, tipo, crescer e tomar forma, que nem tomou até o final dos anos 90 ali, A ideia dele se perpetuou, a né? ideia dele se perpetuou. E daí, tipo, claro, enfim, aí acontece exatamente o que acontece no livro, isso também acontece na Alemanha e tal, e qualquer outro movimento populista que aconteceu, no sentido de, poder ao povo e derivados. Porque um ponto que eu acho interessante é que, tipo, a ideia inicial deles era tirar o Jones do poder e ter uma ideia de igualdade. Até determinado momento do livro tem uma democracia bem instaurada ali. No capítulo 6 e 7, o Napoleão toma o lugar do Bola de Neve lá e põe ele para correr. Você percebe que, tipo, sempre houve uma posição de poder que foi almejada, nesse caso, pelo Napoleão. Eu também achei uma escolha bem curiosa. Eu não sei se o autor vai explorar isso posteriormente, mas eu acho que não é por acaso dele ter feito que quem quis tomar o poderio e arquitetou isso desde o começo, porque ele treina os cachorros desde muito cedo no livro para se tornar uma força de elite, imitando o que Hitler fez com os soldados nazistas, a força da SS, que era um grupo de elite também, para tomar o poder. Ele já tinha enxergado essa posição do poder, entendia que o Bola de Neve, apesar de querer o bem dos animais, assim, no geral, ele ocupava uma posição de muita influência que talvez nem todo mundo gostaria de tipo, apoiar que o Napoleão fosse o líder e que mesmo que ele fosse o líder, tipo, o Bola de Neve poderia instaurar uma revolução contra o próprio governo dele. Então ele enxerga essa posição de poder e, e a partir disso quer tomar conta dela. E sendo bem sincero, cara, tipo, porra, se tu é um dos porcos ali, ou o próprio Napoleão, e olha pro lado e vê umas ovelhas burra. Tu vê, tipo, a Quitéria é burra, o Sansão é um coitado, fanático pelo governo. A maioria ele mal sabe ler, saca? Tipo, eu até entendo tu se sentir superior intelectualmente e querer tirar proveito disso e querer estar no poder, porque a verdade é que como é que tu vai dar poder de decisão para as ovelhas, por exemplo, que mal sabem repetir o próprio lema? Então eu acho que ele discorre, Lemas, ele né? destrincha sobre muitos problemas que a própria democracia tem Uhum. e que, tipo, a ascensão ao poder ele usa, por exemplo, o Garganta mais tarde para fazer a propaganda e o marketing a respeito do governo das decisões dele também influenciam bastante em fazer toda essa manobra de massa para ir de acordo com a visão dele, né, do cachorro. Enfim, vocês têm mais alguma coisa que querem falar sobre essa Eu, parte? cara, eu acho que, complementando o que todos vocês já falaram, eu acho que, pelo menos a conclusão que eu tiro do livro até agora, nesse ponto, é que é muito difícil existir igualdade. Tipo, igual o Otávio falou no começo eles começam a revolução ali porque estava sendo muito ruim pro Jones
ser comandada pelo Jones, mas no final ali o Napoleão vira meio que o Jones ali, porque no final tem até uma parte que eles fazem os mandamentos lá no começo e falam, bah, não, a gente nunca vai poder dormir em camas, porque isso é coisa de humano. E aí chega no capítulo 6, os porcos já estão todos dormindo na cama. E eles falam, não, mas veja bem, era cama com lençóis que não podiam. Até eles vão lá e mudam os mandamentos e convencem os bichos a acreditar que eles sonharam com aqueles mandamentos antigos. Então, eu acho que eu acho que isso reflete muito como é o governo hoje de qualquer país. Sempre vai ter a história do mas veja bem, que seria a narrativa do político ali, e sempre vai ter alguém no comando, cara. Não vai existir, eu acho que nunca vai existir um mundo em que todo mundo seja igual. Uma hora vai ser inevitável que alguém assuma o poder. Tipo, alguém pegue mais riqueza, alguém comande mais. Então, eu acho que a visão lá do Major no começo era uma utopia. Eu não sei, para ser bem sincero, eu não sei se ele estava com esse pensamento lá no começo, de tipo, não, eu vou conduzir a galera aqui, mas depois eu quero mandar, igual o Napoleão acabou fazendo ali. Mas eu acho que esse negócio da igualdade, todo mundo ser igual e tal, é meio que uma utopia e nunca vai acontecer. Acho que sempre vai ter alguém acima dos outros. Cara, porque, tipo, se tu aposta que todo mundo vai ser igual, tu aposta que todo mundo vai pensar igual também. E no momento que existir uma elite ou mesmo um grupo que pense de forma igual e queira tomar o poder, isso vai acontecer. Tipo, uma minoria organizada sempre vai vencer uma maioria desorganizada. E aí tu entra já, tipo, no fato de que, cara, se tu, daí, tipo, que nem no caso dos animais, como eles se encontram hoje, por exemplo, com o Napoleão lá dominando tudo. Cara, o único jeito deles tirar o Napoleão é formar um outro grupo, uma outra minoria de elite também, para tentar tirar ele do poder. Enfim, e jogar o mesmo jogo que ele joga, né? o jogo do poder. Mas eu acho que é muito provável que nessa minoria eles escolham. Vai cair no mesmo problema, eu acho. Mesmo que tenha minoria, eles vão lá e tomem o poder. Alguém vai ter mais poder da minoria. E pode ser que a minoria acabe antes deles tomarem o poder, porque já subiu a cabeça o poder daqueles menores ali. Então acho que é bem complexo. A liderança dessa nova minoria no futuro que se tirassem os porcos do poder. Alguém tem que assumir, né? Alguém assumiria a liderança e essa liderança possivelmente já estaria dormindo nas camas que no começo não eram para dormir. Mas daí entra mas veja bem, né? O outro cara dormia, né? Eu vejo que eles usam, como é realmente usado hoje ainda, a ignorância como uma ferramenta de controle. Eu vi que vocês estavam comentando ali da... Tem a nobreza, mas tem os outros que não têm tanto entendimento intelectual assim, que quando fazem algum tipo de indagação para o governo, vem um cara defensor do governo, dá qualquer argumento muito raso, muito superficial, e eles aceitam aquilo como se fosse a verdade. E continuam tomando partido daquilo que eles nem sabem se realmente está fazendo bem para eles. Né? Então, é um paradoxo. Quando surge uns inteligentes, mais intelectuais dentro desse grupo controlado, que quer também fazer uma força revolucionária para tomar esse poder que já foi tomado antes do Sr. Jones, e às vezes acaba virando um círculo vicioso, né? Se ficar nesse sempre pensamento de revolução, de igualdade, porque é uma utopia, né? O próprio nome já diz que é uma coisa que não cabe na realidade, né? Esse conceito deles, assim. Então, é o sonho de uma igualdade que termina em tirania, com os cachorros correndo atrás do Snowball, né? Que o Napoleon cuida dos cachorros e quando acha uma oportunidade lá, ele manda os cachorros atrás do Snowball, rouba a ideia do moinho e diz que a ideia, na verdade, era dele e o outro que roubou dele. Enquanto antes ele estava batendo contra que não era a favor do moinho. Mas daí depois, quando ele expulsa o cara, ele toma aquela ideia como se fosse uma coisa boa. E daí vem outras pessoas indagando e os defensores do governo respondendo com argumentos rasos que realmente os porcos estão certos, o Napoleon tá certo, né? E assim
vira esse ciclo vicioso, Pois assim, que é, eu... isso aí, tipo, dá pra gente Cara, ver em o Garganta. Pode O falar, pode falar. Garganta me lembra muito o soviético falando, cara. Primeiro que ele chama todo mundo de camarada, né? E segundo que ele vai contar a mentira do Napoleão ou do Bola de Neve ali para todo o resto dos bichos, né? E tem aquela máxima lá, não lembro, mas é de algum soviético, né? Que qualquer mentira que é repetida suficientemente de vezes se torna verdade, né? E o Garganta faz isso sempre, né? E daí os bichos começam a acreditar. Qual que é o Garganta E que eu ali não que tô me encontrando É o aqui? o terceiro Garganta é o porco. porco lá que vai falar com os outros bichos lá e tenta convencer todo mundo que eles estavam sonhando e É, nos que era mandamentos lá. tudo mentira, os mandamentos lá. Hum, E a corrupção lá começou muito cedo. Tipo, quando o Garganta começou a mentir lá, é quando logo que eles expulsaram o Jones lá e tinha que fazer a colheita do feno, e daí eles falaram lá, não se preocupem, daí tinha que tirar o leite das vacas lá também, não se preocupe com isso agora, vamos colher o feno. Daí eles foram lá colher o feno, quando voltaram não tinha mais nenhum leite lá, que os porcos beberam tudo. Tipo assim, na primeira oportunidade a corrupção já começou, né? Não deu nem um dia de liderança ali dos porcos, então é uma merda isso aí, cara. Mas sabe que eu acho Não sei se vocês interessante. concordam dos camaradas ali, cara, se lembra É, soviético. é que assim, aqui no comecinho do livro, nessas abas de marcar página, não sei se chegaram a ler, mas o livro é de fato, não diz com todas as palavras que ele é inspirado nisso, mas ele, como ele foi escrito ali na Segunda Guerra, ele é meio que uma crítica ao socialismo, à União Soviética, né? Então, meio que é para ser direcionado aos russos ali, essa coisa. Tanto que fala aqui que o, o Napoleão é o Stalin e o Trotsky é o Bola de Neve. Mas, Tá. sim, eu acho que é bem por esse caminho mesmo. Onde Mas é eu que acho que fala não. isso aí? Cara, eu não sei como é que é o nome disso aqui, mas é aquele negocinho que tu usa para marcar a página, sabe? Cara, sabe o que é interessante Eu também? não tenho. No geral, da minha Deixa eu mandar uma perspectiva, foto. é possível aplicar as personalidades ali a qualquer lugar e qualquer regime político que a gente tem hoje no mundo. Seja o próprio socialismo, seja o próprio nazismo. Tipo, é fácil ver a força de elite do Napoleão sendo os nazistas. E também essa venda do Garganta aí em relação à propaganda. E a gente vê isso no próprio Brasil, tá ligado? Tipo, o governo toma uma decisão agora, é ruim. Aí ano que vem entra outro cara e o governo daquele outro cara que criticou a decisão do governo atual vai falar: não, não, agora é bom porque agora sou eu que vou fazer. Seja uma reforma tributária, seja uma reforma da Previdência, enfim, no geral, porque tudo se trata de jogo de poder. Pouco lhes dão bola pro povo de fato. E essa que é a verdade, tá ligado? Doa quem doer, não tem muito o que ver. Mas enfim, o ponto que eu queria destacar mesmo é a simbologia que ele usa para cada animal e criar, simbolizar determinada coisa. Tipo, fora os principais ali em relação ao Napoleão e Bola de Neve, os porcos castrados que seguem, tipo, o cara que tá no poder, justamente por serem castrados. Então, tipo, agora o Bola de Neve, tá, vou seguir ele, daí depois o Napoleão, daí agora eu vou seguir ele. Então, tipo, eles são só uns vermes aproveitador ali, que eles estando por cima comendo maçã e tomando leite, tá bom. O Sansão, pra mim, simboliza o proletariado, porque ele é burro pra caralho, só sabe trabalhar em prol da nação, achando que as coisas vão melhorar através do trabalho dele, porque é a única coisa que ele tem a oferecer. E a mimosa que vai embora depois a troco de torrão de açúcar é tipo a elite que tipo, não queria trabalhar, viu o bagulho parando pro lado dela e só fugiu pra outra nação, tá ligado? Ela tirou a grana dali e foi embora. E, enfim, tipo, eu acho que cada grupo aí tem essa simbologia por trás, as próprias ovelhas simbolizando as pessoas mais burras. E as galinhas eu não adentrei tanto, mas no geral eu achei interessante isso aí. Se vocês lembram de É, alguma coisa, também seria legal destacar. eu lembro do Eles burro. caracterizam desde o começo ali. Até o Benjamin. O que eu mais gostei ali foi o Benjamin, cara. E tem dos comentários dele. Mas, cara, dos porcos ali que tu falou, das duas vezes ali que o Napoleão tentou. Primeira vez que o Napoleão expulsou o Bola de Neve, os porcos castrados ali tentaram protestar, né? Só que daí, por causa dos cachorros ali, intimidaram os porcos castrados ali, e eles ficaram quietos. Então eles foram coagidos, né? Eles até não gostaram, mas eles, né, foram coagidos. E tipo, Então,
Não perder a é como se posição eles deles. fossem tão, vamos Tão dizer, maldosos, tu acha? tão maldosos Igual assim, o né? Eles até Napoleão. queriam, ou vamos dizer, até queriam o lado do bem assim, só que, né? Ah, mas tipo, eles também não foram atrás ou causaram a ressurreição dentro ali, né? Tipo, eu quero dizer que tá, apertou pro lado deles, eles pensaram, porra, antes essa merda, esses animais se fuder e eu ficar no poder aqui junto com o cara, mamando, como se fosse o alto escalão do funcionalismo público, que necessariamente, tipo, eu ser expulso também, tipo, tentar salvar os animais aqui. No final, cada um pensou no seu próprio umbigo e se foda, tá ligado? Esse ponto eu quero chegar, porque eles também, tipo, não perderam nada fazendo isso. Na verdade, agora é só camarão e lagosta, tá ligado? Tão No dormindo. fim é isso que motivou massacrar 1 milhão de judeu, né? Foi tipo isso Cara, aí, é, né? porra, é Tu foda. bota no do outro, garante o teu e vai continuando isso aí, né, cara? Exato. Mas quando tu tá no poder, cara, é isso, tá ligado? E, tipo, tu vê que todos eles fazem isso. No final, se vai estourar, tipo, se tu vai ter que escolher entre estourar teu cu e ver o povo bem, ou você ficar bem e ver o povo se fuder, tu vai sempre escolher o teu, tá ligado? Porque a verdade é que ninguém quer se Ah, martirizar e viver como herói, e, tipo, depois ser morto em praça pública pra ter um feriado merda e daqui 20, 200 anos ninguém vai lembrar do que você fez, que nem é o caso de Tiradentes, saca? Esses caras nascem uma vez a cada 500 anos e hoje em dia nem chegam ao poder, porque não tem eloquência suficiente pra chegar até lá, tá ligado? Só Então, Jesus que fez isso. exato. Mais ou menos também, né? Porque também, tipo, não tomou o poder, só divulgou o reino. Quero dizer que dentro da política que a gente vive hoje no mundo inteiro, é muito improvável que um cara com totais boas intenções consiga tomar o poder e fazer alguma coisa heróica, tá ligado? Enfim, tipo, todas as vezes que qualquer governante dos últimos, sei lá, 200 anos de república teve que escolher entre o povo e a si mesmo, ele escolheu a si mesmo, tá ligado? Então, acho que a gente não precisa ficar preso também só a regimes totalitários, porque isso acontece na nossa própria democracia aqui. Tipo, é foda, cara, porque às vezes é fácil julgar sem estar nessa posição, tá ligado? Mas se, sei lá, tu fosse irmão do Lula e estivesse lá em cima, tu faria diferente? Ter todos os privilégios que os irmãos do Lula têm. Exato. Será que tu abriria a mão e entregaria teu irmão pro bem da nação? Ei, isso, cara. É fácil falar quando a gente não tá só sendo o cara que apanha, mas, tipo, enfim, né? Não é uma decisão tão difícil, não é uma decisão tão fácil assim. Os porcos fizeram isso porque era esse desvio do caráter deles, mas é compreensível também, que nem o Dudu falou, tipo, se foram ameaçados de perder tudo que tinha, então, vou seguir aqui, né? E agora mais corruptos que nunca, né? Tentaram o mínimo ali, né? Ah, vou falar um negocinho, tentei, fiz minha parte, limpei minha consciência, não deu, vou continuar na mesma. Aos outros que se fodam, né? Exato. E é isso aí, pesado. Né? Acho que o Daí, melhor. aquilo lá, né, que tu falou, ele caracterizou muito bem os personagens desde o começo, né? E, tipo, dá pra ver Sim. que é a personalidade humana, cara. A Quitéria e o Sansão lá, famosa família brasileira, né? Média. Sansão trabalhando igual é literalmente um animal, né? Mas eu ia falar igual um É, É um animal. cavalo. Cara, Deus o livre, que puxa pedra, aquele desgraçado lá. aham. Daí a outra lá. O Benjamin, cara, eu tô tentando entender esse aqui ainda, cara. Cara, o O Benjamin Benjamin é o burro? O é Benjamin, Eu justamente. cara, também não no entendi. começo, no começo do livro, Ele tá de boa. como é que ele falou? Ele tá sempre Deus deu indiferente, uma né? cauda, mas eu não queria a cauda e nem as moscas. Era melhor não ter nenhum dos dois. Muito bom. É. E é engraçado Ele como ele é falou lá, velho. cínico também, tipo, é mais do cara que enxergou que, cara, foda-se quem manda, tá Não, ligado? É a mesma merda. É exatamente. esse tipo de Sempre cara, vai é ser esse igual. cara aí. Tudo que a gente teve aqui no geral, tá ligado? É. Isso Benjamin Cara, é o cara que enxerga, velho. E é eu acho que engraçado. no, Não, pode falar, Léo. eu acho que no final, tipo, é muito uma. Pelo menos eu vejo assim. Cara, no final você não pode depender ou ficar esperando que, nesse caso, ali no caso do Benjamin, esperando que o Napoleão ou que o Jones ou os políticos, no nosso caso, que eles vão fazer alguma coisa pra gente. Eu acho que a gente tem que tentar, de toda forma, sei lá, tentar
viver sozinho, sabe? Óbvio que É. é meio difícil, porque pode ser que aconteça muita coisa e depende muito do jeito que a pessoa vive, de onde ela saiu e tal, e das condições dela. Mas eu acho que o jeito mais fácil de tu viver, meio que ignorar, é meio difícil, mas tentar ignorar e tentar se resolver sozinho, porque é aquilo que a gente falou, tipo, cara, entre governo e sai governo, não vai. Tipo, eu, pelo menos, assim, eu acho que não vai mudar nada, sabe? Sim. É. Pode entrar qualquer governo, pode entrar direita, esquerda, o que for. Eu acho que não vai mudar nada, que, tipo, vai continuar a mesma coisa Eu que acho tá, que vai mudar, Léo. porque. Não, eu acho que não, cara, Eu acho que porque muda. eu acho que vai acontecer, vai sempre cair nesse mesmo dilema do poder aí, sabe? Eu acho que Eu acho nunca vai que vai entrar sempre alguém tão piorar. bom que vá querer, sei lá. Exato, ele vai ter que se martirizar para fazer isso, tá ligado? Exatamente, eu acho que nunca vai Vai acontecer isso. Por sempre isso, piorar. Assim, pode aumentar o imposto, pode diminuir ser. o imposto, que é o que a gente tá vivendo agora, tá ligado? Melhorar ou piorar o poder de compra e tal. E, enfim, só acelerar nossa queda no geral. Uhum. Mas falar que isso aqui vai melhorar um dia, porra, não vai. Saca? E claro, só um adendo que eu acho assim, independente de acreditar em Deus, em Jesus ou não, assim, mas a filosofia que Jesus trouxe acerca de colaborar um com os outros é muito pertinente, né? Quando Paulo escreve uma carta aos Efésios, por causa que a igreja lá em Éfeso está muito dissipada, eles não estão, cada um não está fazendo sua parte. Me veio essa passagem porque Asg foi visto isso na Revolução dos Bichos, né? Cada um estava ou fazendo demais o seu papel ou fazendo de menos. Isso estava causando desequilíbrio na comunidade, né? E em Efésios 4,16, Paulo escreve que, se referindo a Jesus, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza sua função. E também Jesus, em outras passagens que não vou me lembrar, fala para considerar os outros superiores a si mesmo e para sempre servir, porque maior é o que serve. Então, num grupo de 5 pessoas, por exemplo, eu, o Léo, o Dudu e o B. Nessas 4 pessoas, se um considerar o outro superior a si mesmo e querer servir um ao outro, não tem como esse grupo de 4 não progredir. Agora, quando um fica mais deficitário e começa a puxar para trás o grupo, ou um quer se ensoberbecer e tomar privilégios que não cabiam a ele, aí começa o desequilíbrio, né? Por isso que se Cara, cada um realizasse a sua parte, que é para ser realizada, de certa forma, eu acredito que um grupo tenderia a evoluir, né? cara, eu concordo com o que tu falou, tá ligado? Só que também tem uma parte interessante, porque o que acontece? Numa revolução governamental, a gente tem como centro de tudo o humanismo, né? Tipo, a gente se centraliza na Aí ideia que o que tá ser o humano problema. é completamente independente e É, autossuficiente. aí Só que que quando a tá. gente pensa isso dentro da igreja e dentro de uma congregação, é diferente, porque Sim, esse poder é tomado por Cristo. No caso, ele isso, seria o cabeça da igreja. Então a gente tem isso, essa liderança, né? Não é como se a gente, tipo, porque realmente, de qualquer forma, a gente precisa de uma liderança. Por mais que a igreja trabalhe em si nesse caso, que nem como você falou, sirva um outro, tem um cara falando que é certo, que é errado, justamente para não ter um grupo de pessoas deturpando tudo. E isso ainda, sim, e mesmo assim, isso ainda acontece, né, hoje em com dia. certeza. Justamente porque, tipo, as pessoas são falhas e tal, no geral. Isso é Mas que não é interessante e a seguido, gente né? traz Muitas isso para vezes o não é próprio seguido, núcleo familiar, tá ligado? com certeza. E também não tem como funcionar um núcleo familiar sem que um deles seja o líder. Nesse caso, a Bíblia designaria isso pro marido. Então, Isso, tipo, por menor que seja o grupo de pessoas, a gente não consegue trabalhar juntos sem que tenha não só um ideal igual, mas também um líder que nos leve para frente de qualquer forma, né? sim. E uma cooperação mútua de todos os participantes desse grupo, né? Exato, exatamente. Muito bom. Coisa que não teve na Revolução dos Bichos, né? Houve excessos por algumas partes e houve negligências por outras. E Sim. outros se manteram neutros, né? Então, deu a bagunça que deu, que é até onde eu tô vendo no capítulo 5 assim, foi o que eu pude extrair do texto. E claro, percebe-se nitidamente que o texto, pelo menos como o B citou ali, ele faz uma alusão aos regimes comunistas, né?
vividos na União Soviética. Desde a ideia de Karl Marx, que plantou a sementinha, assim como o Jones, o porco no início do... Jones não? Era Jones? Era. Major. O Major era o porco. O Major, no início do livro, plantou a ideia e os outros porcos ali começaram a fomentar aquilo até que de fato aconteceu a revolução e eles tomaram o poder da fazenda, né? Aí depois teve o Sr. Jones tentando tomar a fazenda de volta, que eles denominaram com a Guerra do Estábulo. E, e é sempre, parece que uma alusão, né? Uma analogia, aliás, a um acontecimento histórico que houve na União Soviética, né? Um Cara, tentando tomar o poder do outro, a guerra civil acontecendo entre os próprios revolucionários e o poder perdendo força, né? Eles, eles mesmos se enfraquecendo um ao outro por causa dos problemas que eles tinham internamente. Eu não sei como é que vai desenrolar o livro até o final, mas eu tenho uma ideia de como pode terminar, assim. sim. Mas sabe o que? Voltando para tua analogia anterior, é interessante porque por que que esses ideais funcionam dentro de uma congregação cristã e isso não funciona quando a gente tenta trazer isso para o governo? Justamente porque, tipo, ideais são estáticos, tá ligado? Sim. No sentido de que eles escreveram um negócio lá e aí quando eles se depararam com determinados problemas, ele tiveram que começar a flexionar e criar novas regras e novos pormenores e cobrissem determinadas situações, porque, obviamente, tipo, é impossível tu conceber uma ideia que cubra uma moral, uma ética que cubra toda e qualquer situação atual e futura, então tu vai ter que conseguir prever o futuro Uhum. através de alguma coisa que você bolou naquele momento, nesse caso da Revolução dos Animais. E isso já é diferente quando a gente traz isso para uma realidade e que segue o que a Bíblia diz, por exemplo, porque a própria Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e você consegue pôr ela em prática independente do tempo que você Exato. viva. Não é Exato. difícil interpretar e saber exatamente qual a decisão certa que tu tem que tomar, seja isso 500 atrás ou seja hoje, porque basicamente ela passa por cima, ou melhor, cobre os cernes mais os axiomas da vida, assim, do que a gente viveria independente da época que nós nascemos, no geral, assim. Exatamente. Acho que isso é interessante também. Porque, por isso que, tipo, tantas ideologias falham, porque a gente, tipo, tenta pôr, ideais pra gente seguir, todo mundo querer servir, só que não necessariamente alguém vai querer servir isso porque não tem um líder nisso tudo, tá ligado? E alguém vai querer assumir esse poder e falar, putz, é isso aqui, pra esse lado que a gente vai ser pra esse outro lado que a gente vai, e isso acontece na Revolução dos Bichos e aconteceu na nossa história também. Sim. Mais alguém aí tem algo a acrescentar? Cara, eu Agora acho que da fica um minha parte é questionamento. isso. Qual será? Antigamente a gente tinha. Hoje a gente tem diversos líderes, né? Uhum. Mas a gente pode perceber que o ateísmo está crescendo no mundo, né? Não sei se concordam comigo. Não vi estatística, mas acredito que sim. Dentre as diversas religiões, né? Budismo, cristianismo, hinduísmo, mas tem um ateísmo crescente. Eu não lembro aonde que eu li isso, mas que no futuro a próxima religião vai ser uma religião que vai unir tanto o lado espiritual quanto a ciência. E a fé vai ser baseado numa uma religião científica, como se fosse. Vai ser a fé na ciência. E o Deus vai ser como se fosse, não sei explicar direito, mas como se fosse uma ciência, assim. E daí Sim. essa vai ser o nosso líder, assim. Cara, eu E acho isso. o que vai guiar a nossa, que vai guiar nosso mundo no futuro. E vai ser uma religião como se fosse universal. E vai substituir todas essas religiões que a gente tem hoje, né? Que hoje é muito diversificado, inclusive o ateísmo, né? Sim. Eu Não acho que sei, né, para que rumo vai tomar e quanto tempo vai demorar, eu acho isso mas o cúmulo do vamos ver. antropocentrismo, tá ligado? Tipo,
É basicamente, finalmente, fazer o que o iluminismo tentou fazer desde a queda do teocentrismo, que é pôr o homem acima de tudo, independente de qualquer coisa. E que a ciência já faz isso há muito né? tempo, tá ligado? A própria psicologia é uma prova disso tudo. Tanto que muitos pensadores do século XX atribuem a psicologia como a nova teologia, justamente porque passou-se a dar muito mais valor à psique do homem e como a gente se sente, nossos instintos, e começar a tentar definir uma moral baseada em nossos instintos animais, da mesma forma que Freud fez para tentar racionalizar as falhas de caráter que ele tinha. E no final eu acho que isso é muito perigoso porque tipo, tira toda a nossa possibilidade de transcendência para algo maior, para algo divino, para buscar algo maior do que nós mesmos e nos mantém numa mesquinhez de mundo material muito baixo. E, tipo, tu pode jogar isso, tu pode aplicar isso até na filosofia de Platão, tá ligado? De Aristóteles, onde tu se manteria no mundo material e jamais conseguiria se erguer ao mundo das ideias, nunca conseguiria se dispor a transcender o mundo das ideias, porque tu estaria muito preso ao que é terreno e o que não é. E daí nenhuma discussão sobre isso poderia ser aberta, porque, puta, você não tem base científica para isso. E eu acho que é muito mais fácil instaurar ditaduras e ideias para as pessoas e fazer elas engolir qualquer coisa, que nem foi o caso das vacinas do Covid em 2020, quando você passa a não mexer só com consciência, mas também imputar uma fé obrigatória a elas, falando que, tipo, se você não acredita nisso, sinto muito, você é negacionista, e jogar você numa cela da mesma forma que fizeram com o Galileu Galilei, sabe? Quando ele falou que o Sol não era o centro de tudo. Acho isso bem perigoso, cara. Particularmente falando, né? Possivelmente isso vai acontecer. Muito possivelmente. Enfim, e tipo, eu acho que quanto mais for criadas religiões que falem para as pessoas assim, meu, faz o que tu quiser aí, e é isso. Tipo, o importante é que você se sinta bem. Mas vai ganhar adepto, né? Porque, tipo, é basicamente o que as pessoas querem ouvir hoje. Na verdade, elas não querem passar a fazer o que é certo, mas se convencer do que elas fazem, do que elas fazem é certo, e não ter mais nenhum peso na consciência vivendo no dia a dia, tá ligado? A gente não tem nada a melhorar e o que elas precisam fazer é comer leite condensado e assistir TikTok deitado no sofá o dia inteiro. Hoje, fugindo um pouco do tema do livro, mas hoje, cara, muito longe ainda de ter uma religião baseada na ciência, né? Mas hoje a gente já vê muito perigo de pessoa acreditando cegamente na ciência, né? Ou no método científico. Claro, é algo muito bom que ajudou muito a população, a civilização a evoluir, né? A evoluir tecnologicamente, não espiritualmente. Sim. Para dar conforto, né, pra gente. Mas assim, hoje em dia, uma pessoa citar um artigo ou qualquer coisa que se diz científico é como se desse um argumento, é como se fosse um argumento divino para a pessoa e dá é como se fosse um carteiraço ali, tu acredita, se tu não acredita, tu é um merda, Posto, tu é estudo. burro, e tu vai estudar, se não acredita, tu tem opinião contrária, que tá aqui a prova e a prova é inegável. Mas se tu para analisar um pouquinho mais fundo, a própria ciência tem diversos níveis de evidência. Exato. E ela Boa. ela Muito bom. mesma tá sempre se auto revelando mentira, né? Tipo, como a própria física, assim, por exemplo, a própria medicina, elas estão sempre se desmentindo coisas que há 2 dias atrás eram verdades, mas que não são mais. Então não tem como tu chegar para uma O pessoa Dudu que com vive algo e mais no falar meio isso aqui é acadêmico verdade e assim, pronto. deve viver direto isso, né, Dudu? E daí tem pessoa que chega, estudou ontem um negócio e chega para uma pessoa, sei lá, chega para um senhor de idade ali de 60, 70 anos que fez aquilo lá da vida dele, teve um hábito da vida dele a vida inteira e chega com um artigo falando, não, tá aqui no artigo que isso aí que você está fazendo é errado, você está completamente errado, pode parar agora, senão você vai morrer. Cara, né? Isso aí tem que ter um mínimo de bom senso e ponderar, né? Eu sei que tô fugindo do assunto, mas só para, né, que a Não, gente mas entrou muito nisso. bom, Mas eu acho que é legal a gente Né, devagar um cara? pouco sobre isso muito bom. aí.
Até Porque porque- hoje tem muito disso, né, velho? Infelizmente, cara. Cara, mas eu não sei se vocês se lembram aquele vídeo que eu mandei do Olavo de Carvalho para vocês falando a respeito disso aí. Que a ciência ela é um meio e não um final. Não tem mérito nenhum em tu saber fazer, não saber aplicar a buceta do método científico, cara. Uma criança deveria fazer isso, porque é justamente para isso que ele serve, para você conseguir recriar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, comprovar aquilo, tá ligado? Enfim, vou encaminhar de novo porque eu não sei exatamente as palavras que ele usa naquele vídeo, mas isso é muito interessante também. Tratar a ciência como um final e não como um meio para chegar em uma conclusão. Fora a ginástica mental que é feito hoje para usar ciência e o método científico para comprovar o que eu penso e não o contrário. Então, eu quero chegar numa conclusão, eu faço de tudo para que a ciência, de forma elástica, ela consiga publicar um estudo do que aquilo que eu falo tá certo. Aí tu puxa qualquer outra estatística, tu vê que aquilo ali é errado. Prova disso é a própria terapia hormonal para transexual hoje em dia, e a gente não tratar isso mais como uma doença psicológica. Porque, pô, se os malucos têm estatística que se matam com 35 anos, o cara se suicida, aí tu quer me falar que esse cara é saudável porque se mutilou, irmão? Tá louco. Tá louco, a gente tá vivendo em outro planeta, em outra órbita, em outra dimensão, isso não existe. O Daniel Kahneman, que escreveu o Essencialismo, o Rápido Devagar lá, o cara, sei lá, multibilionário, pagou milhões para aquela clínica Pegasus lá na Suíça para ele ir para lá e morrer por suicídio assistido. Então, Justamente. Quem diria que se automutilar seria um sintoma de uma doença psicológica, hein? Nossa, eu acho que precisa ser um gênio para notar isso. considerações finais, senhores, para nós encaminharmos. Cara, não. Só gostei que o Otávio chamou o Bola de Neve de Snowball. Que é um ponto alto aí do capítulo. É que no meu livro tá Snowball, cara. Tá? Ô, louco. Louco, língua. Beleza, então encerramos. Aí semana que vem continuamos com Os 6, até 7, O 8. final do livro inteiro. mais uma 60 Pois é, páginas. cara, eu tava Acho pensando, que dá velho, pra você esse final, pega e já emenda esse livro inteiro aí, velho. Eu acho que dá. Já Porque, bolei tipo, a no Revolução. final a gente tem o. Como que é o nome daquilo lá?